Eu, eu acho que assim, isso aí fez parte da minha jornada e eu acho que se você faz a pergunta errada, você não tem a resposta certa. Amadurecendo do jeito que eu amadureci hoje, e ainda num processo de amadurecimento, eu teria feito perguntas diferentes. Tá? Por exemplo, eu não perguntei pra ninguém o seguinte: você acredita em Deus? Eu não fiz essa pergunta. E talvez abriria um mar de possibilidades para outras perguntas. Talvez isso fosse relevante para você naquele momento. Talvez, exato. Mas, dentro do que aconteceu de fato, cara, eu encontrei muitas coisas em comum. Né? A palavra mais citada por todos... Qual era o fundamento do trabalho que ele estava fazendo? Ele queria ver o que existia em comum entre todas essas pessoas. Se existia ali um código. Ele queria ver o que existia em comum em todas essas pessoas. O que ele observava de princípio. Uhum. E aí observe o seguinte. Cada uma dessas pessoas tinha uma fé diferente. Talvez tivessem pessoas que crescem em Deus, outros até que não crescem em Deus. E pessoas que eram religiosas, outras que não eram religiosas. Mas o que aquelas pessoas tinham em comum é que elas tinham atingido um determinado resultado. E o que ele estava investigando era se existia alguma coisa em comum entre essas pessoas. Primeira, vou te perguntar. Vou tomar aqui o... Por favor. Não é? É nosso. Então, daqui a pouco o Nil também vai querer Então, eu vou fazer. te perguntar. Você identificou princípios em cada uma dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta. Quando você começou a ler Provérbios, Salomão é um cara muito sábio. Você identificou esses princípios ali? Eu devolvo para você. Tá. Eu acho que assim, isso aí fez parte da minha jornada e eu acho que se você faz a pergunta errada, você não tem a resposta certa. Amadurecendo do jeito que eu amadureci hoje, e ainda num processo de amadurecimento, eu teria feito perguntas diferentes. Tá? Por exemplo, eu não perguntei pra ninguém o seguinte: você acredita em Deus? Eu não fiz essa pergunta. E talvez abriria um mar de possibilidades para outras perguntas. Talvez isso fosse relevante para você naquele momento. Talvez, exato. Mas, dentro do que aconteceu de fato, cara, eu encontrei muitas coisas em comum. Né? A palavra mais citada por todos, e todos que eu entrevistei ou eram bilionários, ou eram prêmio Nobel, ou moviam multidões, foi resiliência. Foi a palavra que eu mais ouvi de todo mundo. Resiliência, né? É você se adaptar, é você fazer, é você ir pra cima, é atitude. Continuar a coisa que eu mais ouvi. apanhando, mas continuar andando. Exatamente. Então isso aí foi a coisa que eu mais ouvi. Né? Quando eu olho para Provérbios, em Salomão... Rapidinho, posso só fazer um adendo bíblico aí? Você sabe que a maioria das vezes que Deus aparece falando com o homem, ele fala algo que está ligado à resiliência. Ele fala: não temas, não desmaie, não desanime, eu sou contigo, não pare. Assim, muitas vezes Deus apareceu para grandes homens, Josué, Moisés, Davi, para os grandes homens, para falar exatamente isso. Seja resiliente. Se a gente fosse botar numa linguagem atual, seja resiliente. É o próprio Deus falando com as pessoas. Perfeito. Então sim, teve muita coisa em comum, muita. Eu percebi algumas coisas, assim, e muitas presentes na vida de Salomão. Por exemplo, o ambiente. Então assim, uma coisa que eu vi é que as pessoas de muito sucesso já estavam cercadas de outras pessoas que as supriam em várias áreas e pessoas muito boas no que faziam. Seria o conceito do ambiente, de outras pessoas ao seu redor. O ambiente de pessoas, né? E quase todos os grandes, quase todos que eu conheci, tinham pessoas incríveis ao redor. E então eu percebi muita coisa que estava já escrita, muito antes. O ponto tem gente que às vezes intuitivamente seguiu esses princípios. A sacada é que se você se depara com esses princípios, você não precisa apanhar tanta vida para descobrir qual é o caminho. Cara, isso é muito bom. Entendeu? Essa já era a tua busca, não era? Essa é uma busca. E aliás, olha o que aconteceu. Eu tenho 31 anos. Eu atingi minha liberdade financeira muito antes da média. Mas eu busquei isso ativamente. A maioria das pessoas nem estão buscando isso. Tá, mas vamos repetir isso aqui, porque isso aqui não pode passar desapercebido. Se você cumprir princípios, o que vai acontecer? Você vai diminuir muitos problemas da vida. Se você se depara com os princípios, antes de tomar todas as porradas possíveis da vida para entender quais são os caminhos que você não deve seguir, você sofre menos. Exatamente. Quando é que começa o sofrimento? Numa decisão, uma situação difícil, você escolhe um caminho. Aquele caminho vai ser de sofrimento. Mas se você já tivesse pautado nos princípios, você fala assim: cara, eu quero entrar por esse caminho, mas eu sei que bate de frente com esse princípio aqui.
Então, os princípios são preventivos. são preventivos, sem dúvida. Previne cumprir princípio depois que você fez a droga, Já tá feito. Você vai ter a consequência cumprindo o princípio. Aliás, a ou não. consequência é parte do princípio. Exatamente. Então, isso que é impressionante. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. Eu procuro passar para eles, acima de passar a religião, nós somos cristãos. Então, acima de passar a religião cristã, passar os princípios. Por exemplo, honrar pai e mãe é um princípio cristão, mas serve só para cristão? Você acha que o budista lá no Japão acha errado honrar pai e mãe? Não, honrar pai e mãe não tem nada a ver, não. Não existe. Cara, todo princípio milenário... Estou escrevendo um livro sobre isso, Códigos Milenários. Como eu fui rejeitado na Bush, estou lançando por outra. Cara, temos algo em comum, hein, Bruno? Temos algo comum. Caramba, não, 1 milhão de livros vendidos não foi suficiente para não foi convencer. suficiente. Não, ele falou, não, se fosse 1 milhão e 100 a gente conversava. Códigos Milenários, onde eu explico o seguinte: 10 princípios que fazem parte dos códigos bíblicos, mas são cumpridos em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer tempo, em qualquer geografia, e não tem nenhuma lei contra. Falar a verdade é bonito no Japão, é bonito na Itália, é bonito há 400 anos atrás, e daqui a 100 anos vai ser bonito falar a verdade. Ninguém vai achar, falar a verdade é ruim, cara. Não tem lei contra você falar a verdade, não tem lei contra você honrar pai e mãe, não tem lei contra você não querer se levantar contra uma autoridade, por exemplo. Então, é um livro até que vai ser polêmico, porque vai bater de frente com muita coisa que essa geração acha que pode fazer. Tipo, vou bater de frente com a autoridade. Você pode bater de frente com as ideias. Martin Luther King ia pra rua protestar, irmão. Qual foi o dia que ele citou o nome de alguém? Sabe por que a carreira dele foi bem sucedida? Ele marcou a história, o único cara com feriado nos Estados Unidos até hoje? Porque ele lutou contra uma ideia. A ideia do racismo, a ideia da segregação. Ele não lutou contra uma pessoa. Então, quem cumpre os códigos milenários e os princípios, vai longe. Assim, não tem limite para esse cara. E aí isso é independente de religião, né? Isso é independente de religião. Agora, vamos lá. A espiritualidade, eu não sei se você notou, Flávio, a espiritualidade, ela tá ficando mais forte na nossa geração. Tipo assim, eu não tô falando de religiosidade, de pessoa ir à igreja, essas coisas, não. Espiritualidade, tá todo mundo se espiritualizando, muitos influencers, mesmo que não sejam religiosos, estão de alguma forma falando de Deus. Como é que você está vendo isso? O que está acontecendo na sua opinião? Olha, a gente vive... O lado bom e o lado ruim. Claro, na minha visão, a gente está passando hoje por um momento muito difícil da humanidade. O Covid, a gente às vezes se adapta com essa situação, mas vamos entender, a gente ficou praticamente 6 meses confinados. Naquele momento, acho que muitas incertezas povoaram as mentes das pessoas, muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas inseguranças, às vezes inseguranças sobre o negócio, às vezes inseguranças sobre sua própria saúde, se eu vou estar vivo, se eu não vou estar vivo. A gente conviveu com a morte mais perto, o vizinho que morreu de Covid, o pai, algumas pessoas perderam entes queridos com essa doença. Não é? A dúvida durante muito tempo, como pega, como transmite, que negócio é esse? Então, eu penso que a humanidade como um todo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, viveu esses momentos de incerteza. Depois, as consequências desses momentos de incerteza, que são as consequências econômicas. A gasolina está cara, a carne está cara, alguns produtos em alguns países estão faltando. Você vê a inflação em níveis maiores do ponto de vista econômico, as consequências econômicas do Covid. Depois você vê a quantidade de empresas que quebrou. Mais de 700 mil empresas quebraram. Mais de 700 mil empresas. Ou seja, no Brasil, mais empresas quebraram do que gente morreu. E centenas de milhares de pessoas morreram, mais de 600 mil pessoas morreram. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Eu penso que esse ambiente de incerteza, esse ambiente de dúvida, esse ambiente até de certo ponto de medo, ela, de alguma maneira, do inconsciente coletivo... Ela gera essa questão. Eu penso que ela pode baixar a bolinha, porque quando a gente está num momento de fartura, a gente pode se achar o cara. A gente está num momento de alta, de prosperidade, prosperidade mundial. Eu penso que as pessoas, elas, de alguma maneira, elas podem se entorpecer por
por esse sentimento e se esquecer que estabilidade não existe. Eu penso que esses momentos de dificuldade mundiais, de alguma maneira, levam as pessoas a refletirem, a buscar um apoio fora do seu alcance. Então eu acho que isso pode ser uma tendência que pode apontar para essa busca mais para... Eu vi o Nigro falando de Deus algumas vezes recentemente. Aí, no caso, por exemplo, no seu caso, por que você acha que tem a obrigação de falar se você fala de finanças? O que está acontecendo? Deixa eu pegar só um gancho da sua pergunta para o Flávio, que é sobre por que você acha que estão se espiritualizando mais hoje? Eu acho o seguinte, não é como se... obviamente, talvez isso daqui vá além da minha compreensão, mas o mundo ele sempre esteve, né? Durante muito tempo ele esteve muito agressivo e muito ruim para a maioria das pessoas, né? Se a gente pegar os últimos 100 anos nos Estados Unidos, 99,9% das empresas quebraram e 4 presidentes foram assassinados. E a gente não teve, talvez, uma massificação de espiritualização, mesmo tendo um cenário como esse. Qual que é a diferença de hoje? A diferença de hoje é que a gente tem a internet e as redes sociais muito latente na nossa cara. E tem uma parábola que, para mim, explica o que está acontecendo e daí vem a necessidade de se espiritualizar. Que é a parábola dos trabalhadores nas vinhas, né? Então, olha só a reflexão, né? Nos trabalhadores das vinhas, né? Você tinha, poxa, o pessoal queria ajuda para trabalhar nas vinhas, passou de manhã, 9 horas da manhã, falou, você quer trabalhar ganhando um denário? Quero. Aí a turma foi trabalhar. Passou meio-dia, vocês aí, quer trabalhar até o final do dia ganhando um denário? Quero. Vem trabalhar. Chegou 5 horas da tarde, vocês aí, querem trabalhar ganhando um denário? Quero. Então vem trabalhar. Todos eles estavam desempregados. Foram trabalhar. Chegou no final do dia, paga para eles aí um denário para cada um, começa de trás para frente. Aí pega a turminha das 5 da tarde. Fala, um denário para cada um. Obrigado. Aí chega a turminha do meio-dia, um denário para cada um. Ué, um denário pra gente? O pessoal ganhou um denário, trabalhou 1 hora só, a gente tá desde o meio-dia aqui embaixo do sol, a gente vai ganhar menos que os outros? Pum. Aí vem a turminha da 9 da manhã. Toma aqui, um denário para vocês. Um denário? Isso é um absurdo, a gente trabalhou o dia inteiro. A gente trabalhou o dia inteiro, a gente fez tudo isso e a gente ganhou a mesma coisa que os caras que trabalharam 1 hora, os caras que trabalharam meio-dia, a gente ganhou menos que todo mundo. Aí o dono chegou e falou, ué, mas por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque eu fui mais generoso com os outros? Né? E qual que é o insight aqui para mim? Tava todo mundo desempregado, mano. Os caras esqueceram que eles estavam desempregados. Primeiro ele falou assim, esse não era o combinado? Era o combinado? Então, mas assim, tá todo mundo desempregado. Eles esqueceram que estavam desempregados. Eles combinaram ganhar um denário. Eles ganharam o que eles tinham combinado. Aconteceu uma coisa ótima na vida deles. Em qual momento a vida deles estragou? Quando eles olharam pro lado e viram que alguém estava se beneficiando mais do que eles. E na rede social, é impossível isso não acontecer. Mesmo que a vida de quem está nos holofotes seja pior que a sua. Por quê? Porque a gente vai comparar o nosso bastidor com a vida do outro. Então a gente vai comparar o que a gente sabe da realidade que a gente vive com a única coisa que essa pessoa quer mostrar pra gente. Um palco. Então isso daqui tá espancado na nossa cara, dizendo assim, a sua vida é um lixo. Essa é a vida que você deve buscar e é uma vida utópica, porque ninguém vive essa vida que é mostrada na rede social. Isso é impossível. Né? E no momento que isso começa a acontecer na nossa cara, a gente começa a ter conflitos internos muito fortes, muito poderosos e talvez muito difíceis de resolver. Né? E no momento que a nossa vida começa a parecer mais difícil e muitas vezes a gente começa a não encontrar um sentido para as coisas que estão acontecendo, a gente entende que talvez a resposta não esteja no material. E aí isso daqui aparece de 2 formas. Aparece de um lado para as pessoas que buscam sofrer menos ou criar um sentido para sua vida, e do outro lado das pessoas que se comunicam com essas pessoas com uma missão de que elas devem ajudá-las, né? Como um mensageiro e não como a mensagem, né? Então é por isso que eu acho que está acontecendo um movimento como esse, né? Pelo quão escancarado está sendo as coisas que aparecem na nossa cara nas redes sociais, né? E aí é uma mistura desse lado e, as vozes que estão entregando essas mensagens para diminuir o sofrimento das pessoas e dar um sentido para a vida delas, né?